Independência, imparcialidade e segurança jurídica são alguns dos conceitos que voltaram à pauta do Supremo Tribunal Federal durante o julgamento da instalação ou não do juiz de garantias. Qual a importância do juiz, da juíza de carreira? E a importância também da carreira na formação do magistrado e da magistrada? Esses são os principais temas do podcast de Encontro Marcado, numa parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre isso, nós vamos recebemos aqui 3 magistrados vocacionados e dedicados. Vamos falar com o desembargador Geraldo Augusto de Almeida, que é superintendente administrativo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, superintendente administrativo adjunto, onde já foi também presidente e atua há 46 anos. O desembargador Carlos Henrique Perpétuo Henrique Braga, magistrado há 33 anos, já ocupou o cargo de superintendente administrativo adjunto também do tribunal e, entre vários outros, atuou como secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral e juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal. Também nosso anfitrião está aqui presente, o presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, outro magistrado de carreira há pelo menos 25 anos. Obrigado a todos pela presença, um prazer recebê-los aqui no nosso podcast. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal, no YouTube, e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Geraldo, o senhor é um exemplo de muita importância para todas as gerações. Infelizmente está se aposentando neste mês de agosto, né? Mas está no auge da carreira. Então o senhor é um dos mais longevos da magistratura mineira e eu gostaria de saber do senhor de onde que vem tanta dedicação vocacionada e falar um pouco da importância do juiz e da juíza de carreira para nós. Eu cumprimento, para mim, a maior autoridade é o jornalista aqui nessa mesa. Depois o nosso querido presidente da AMAGES e a autoridade moral e pessoal para mim, fico muito sensibilizado com a presença do querido amigo, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga. Mas eu tenho a impressão, e minha pessoal, o seguinte, o juiz tem que ser vocacionado. Eu, desde o primeiro dia que eu despachei, né, e eu já sentia um grande prazer na jurisdição. Para mim, esse tempo todo, esses longos anos, uma alegria enorme, uma imensa satisfação. Posso dizer, confesso, sou um apaixonado pela jurisdição. É justamente aquela peneira dos fatos. Tenho a impressão que o juiz primeiro sempre fez isso, organiza e verifica os fatos. Depois ele olha a parte jurídica, que seria a roupa. Então, é muito importante verificar aquele fato concreto, a busca do mais justo no fato concreto que nos é apresentado a julgamento. Para isso, é necessária a vocação, né? E falou também sobre a independência e a imparcialidade. São atributos indispensáveis à pessoa do juiz. Esses não há como serem retirados. Em qualquer tempo, há 46 anos atrás, há 100 anos atrás, hoje e há 100 anos futuros. Esse é um princípio, né? Fundamental. Fundamental mesmo, para a vocação e para a aplicação do direito e a solução do caso concreto que o cidadão, que nós chamamos de jurisdicionado, está a nos pedir que faça. Todos têm esse direito, né, doutor Geraldo? Todos têm. Bem. Doutor Carlos, o senhor é da nova geração. Como é o futuro desse judiciário que o doutor Geraldo Augusto ajudou a construir? Existe espaço para essas novidades, esses aperfeiçoamentos ou não, chamado juiz de garantia, por exemplo? Em primeiro lugar, também faço minhas as palavras do doutor Geraldo em relação à saudação a todos vocês e aos nossos ouvintes. Primeiro, eu tenho que agradecer também pela nova geração, né? Eu acho que eu já estou na velha geração da magistratura. E interessante que quando o doutor Geraldo Augusto dá o seu testemunho, 46 anos, e talvez muitos não se lembram ou não sabem disso, mas na época ele ingressou na magistratura, a nomeação era um ato do governador do estado. Era preciso que atendesse às conveniências locais para se nomear um magistrado. Então, nesse tempo todo,
Nós tivemos em constante evolução, em aprimoramento, e isso é importante não só para a carreira, mas, acima de tudo, para a cidadania. Ganha a sociedade com um magistrado independente, ganha a sociedade com um magistrado absolutamente desvinculado dos demais poderes. Com relação à sua inquietante pergunta sobre o magistrado do futuro, eu acho que nós estamos nos preparando para esse futuro. Eu vejo, por exemplo, a inteligência artificial como algo que vai valorizar o homem e a presença do homem, ao contrário do que muitos sugerem. O processo não vai ser nunca decidido de forma mecânica. É preciso sempre ter o ser humano, a sensibilidade do ser humano, que a inteligência artificial não nos oferece. Então, eu acho que nós continuaremos em permanente construção, em aprimoramento. É claro que vamos errar em uma e outra alternativa, mas estamos a passos largos para enfrentar essa nova realidade. E quando você pergunta sobre o novo magistrado, eu enfatizo que nós, a exemplo do Dr. Geraldo Augusto menciona, nós precisamos de vocacionados, de pessoas que saibam da dimensão da magistratura, que a magistratura não se limita apenas a decidir, significa também acompanhar a evolução dos tempos. E o magistrado não pode jamais se isolar no seu gabinete e fechar os olhos à realidade. Doutor Luiz Carlos, o senhor foi auxiliar na presidência do Tribunal de Justiça e acompanhou de perto também o trabalho, as atividades aí do doutor Geraldo Augusto, né? Parece que nós estamos aí diante de uma unanimidade, né? Eu queria agradecer a oportunidade aqui, especialmente da presença do desembargador Geraldo Augusto, do desembargador Carlos Henrique, Oriol, que são, para mim, em especial, amigos fraternos, acima de tudo, né? Mas mais do que acompanhar o desembargador Geraldo Augusto no tempo que ele esteve na presidência do tribunal, mas eu fui aluno dele, né? Eu fui aluno dele, como outros, né? Na escola de magistratura, ainda lá na Rua Timbiras, né? E num período de muitos sonhos para mim, que a gente acalentava o doutor Geraldo. E fico pensando que naquela época, né, eu já achava o senhor assim, um juiz experiente, já tinha mais de 20 anos de carreira. Hoje eu olho para mim, já passados esses 20 anos também, não sei se consigo me ver assim com aquela projeção que eu mirava no senhor. E que essa admiração que veio acontecendo ao longo dos tempos veio muito por causa da ternura do Dr. Geraldo. O Dr. Geraldo sempre foi um amigo da gente, para qualquer momento. Eu nunca vi, né, Carlos, o Dr. Geraldo em algum instante sem ser acolhedor. Em qualquer momento de dificuldade, de adversidade, seja na vida pessoal, seja na carreira, e agora mesmo em off falávamos que a magistratura, o juiz e a vida pessoal muitas vezes se misturam, né? Que o doutor Geraldo não estivesse disposto ao bom conselho, à boa conversa, a projetar e desejar, acalentar muito, isso que ele disse há pouco, que a jurisdição seja bem feita. E que, para que a jurisdição seja bem feita, o juiz, o cidadão juiz, eles têm que estar bem. Bem consigo mesmo, bem com sua família, bem com seu futuro, bem com seus sonhos, né? Então, o doutor Geraldo é destes que sempre está ali acalentando a gente para encontrar esse equilíbrio para que a gente possa distribuir melhor a justiça. Então, na verdade, nós estamos aqui diante de um verdadeiro pai de muitos da magistratura que, como eu, como Carlos, eu posso dizer isso do desembargador Carlos Henrique também com relação ao doutor Geraldo, que abrimos o coração para recebê-lo dentro da gente. Então, doutor Geraldo, para mim aqui um momento de júbilo da associação, ter a oportunidade de ter uma pessoa da sua envergadura aqui para a gente falar um pouco de assuntos tão palpitantes que são para a magistratura de agora, né, e para a magistratura do futuro. E mais do que isso, né, lembrar que essa magistratura do futuro ela é construída por aqueles que passaram por outros tipos de vias, como aconteceu com o senhor e quem o antecedeu, e que os erros não podem se repetir. Né? E o senhor sabe muito bem como que é. Então, para mim, hoje, não é uma unanimidade só, não. Né? Eu estou aqui presente aqui na nossa frente aqui com aquele que tem um grande simbolismo para a magistratura atual de Minas Gerais. Muito bem, doutor Geraldo, o senhor falou
anteriormente sobre a importância do juiz, da juíza de carreira. E essa importância da carreira na formação do magistrado, da magistrada, passando por diversas comarcas, às vezes as mais longínquas, esse aprendizado, como é que ele se incorpora, como é que ele aperfeiçoa esse profissional? Isso é muito importante. Eu tive a felicidade, digo a felicidade, porque a cada passo que eu era promovido ou me removia de comarcas na carreira, isso também era um aprendizado que eu levei da comarca anterior para a comarca depois, a futura, que eu assumi. Mas eu estou dizendo que eu tive a felicidade porque foram 8 degraus. 8 degraus. Como é que foi, doutor Geraldo? Nós tínhamos o juiz de direito que chamava auxiliar na época, que seria o substituto hoje, de primeira entrância. Certo. Depois o juiz titular de primeira entrância. Por onde o senhor foi? Todas as comarcas, né? Bom, no primeiro momento eu fui ser juiz auxiliar em Rio Piracicaba, que na época pertencia a João Molevade. Okay. João Molevade já tinha sido criada, mas não tinha sido instalada. Sim, Rio Piracicaba. Não, João Molevade. Que pertencia a Rio Piracicaba. Então, Rio Piracicaba bem menor. Olha só. Nós tomávamos conta da cidade João Molevade, que ainda não era comarca, né? Veja, então, o trabalho que era. Rio Piracicaba, fiquei ali 1 mês substituindo o juiz que estava adoentado. E o desembargador Edésio Fernandes me disse, então, já tinha saído da presidência, mas ainda estava no tribunal. O desembargador que me deu posse foi o seguinte, desembargador Geraldo Ferreira de Oliveira. E então, naquela sala do Barão, ali que foi a posse. Sei. E em seguida, no dia seguinte, eu já fui para a comarca. Não havia ainda curso nenhum estabelecido para a escola, né? A escola foi 1 ano depois. A escola tem 45 anos, eu tenho 46 anos de profissão. Profissão do exercício da magistratura. Bom, em seguida, então, o desembargador Hélio Costa, que era o corregedor, me pediu que fosse instalar vara criminal em Teófilo Otoni, a primeira vara exclusiva criminal em Teófilo Otoni. Fiquei lá 2 meses, né? E lá eu tive felicidade de conhecer o nosso amigo Salatiel Fernandes, né? Sim. Ele que foi meu guia lá em Teófilo Otoni. Aliás, eu gostei muito da cidade muito acolhedora, tudo mais. Fiz isso. Bom, estava lá, eu despachando, não tinha ainda, naquele fórum antigo, aquele casarão, que tem até muitas histórias. Certo. Lá no corredor, porque não tinha uma sala, aquilo estava sendo improvisado ainda, na vara criminal. Quando chega alguém querendo falar comigo, querendo falar com o juiz. Falaram que era eu, ele gritou lá do corredor, mas não é possível, esse menino, que eu era mais franzino, o tamanho é o mesmo, mas era mais franzino, e na época eu tinha cara de menino. Aí passei a usar um bigode, usual na época, para parecer um pouco mais velho, né? Um pouco mais sério, né? Em seguida, eu fui para Visconde do Rio Branco, também ainda auxiliando, mas só na área trabalhista. Olha só. Tinha muito serviço da Justiça do Trabalho. O juiz se recusou a fazer na época pelo volume de serviço. Lá o local da usina Buchardet, né? De cana-de-açúcar. Então fiquei ali 1 mês. Os franceses 1 mês lá. Né? Isso. E em seguida que eu comecei a titularidade. Comarca de Biraci, onde logo que cheguei fiz uma revisão eleitoral muito grande. Em seguida fiquei ali alguns meses até a eleição, me removi para Passa Quatro, no sul de Minas. Certo. São as comarcas de primeira entrância. Né? Muito bem. Bom, aqui chegou o encontro marcado. Nós estamos discutindo aqui com 3 magistrados dedicados e vocacionados sobre aí os rumos do judiciário e o aperfeiçoamento da justiça. Doutor Carlos, o doutor Geraldo comentou ali sobre a passagem dele pelo interior, que o senhor também teve essa experiência, essa trajetória, né?
E o senhor falou há pouco da questão da autonomia, né? Como é que foi essa experiência do senhor aí no interior, vivenciar as diversas demandas que vêm do sul, do norte, quando o próprio direito tem que se adaptar a essas realidades? Foi importantíssima para o crescimento pessoal e profissional. São várias as Minas Gerais, como são vários os Brasis. E tive a oportunidade de ser juiz no norte de Minas, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, aqui na Grande Belo Horizonte, e temos realidades bem distintas. Eu acho que essa passagem pelo interior, ela sedimenta o conhecimento do magistrado, ela permite o magistrado ganhar musculatura jurídica e, mais do que isso, experiência para enfrentar as grandes comarcas. Porque a nota que distingue bem uma comarca do interior de uma comarca na capital é que no interior você é o clínico geral. Você tem que fazer desde a revisão eleitoral, como o doutor Geraldo mencionou, em que não raras às vezes nós descobrimos mais eleitores do que habitantes nas cidades, nas zonas eleitorais, até júris, separações, divórcios, questões administrativas. Então é importante, na minha visão, que o magistrado tenha essa experiência, sem contar a beleza e a riqueza que se encontra na espécie humana, no ser humano. Conhecer as diversas nuances do ser humano enriquece e nos prepara para a arte de decidir, que é a nossa atividade fim. E como falou o doutor Geraldo, doutor Luiz Carlos, né? O senhor deve ter tido essa experiência também, né? Como juiz estadual, é juiz eleitoral, é juiz federal, juiz trabalhista, tem que jogar em todas as posições. Mas é isso mesmo. Mas não tem problema, né? E acho que a maior virtude do juiz é ser bom ouvinte, né? Então, compreender as pessoas, cada lugar, como o desembargador Carlos Henrique estava destacando, né, que cada lugar tem suas características próprias, né? Logo, minha primeira comarca eu identificava, achava engraçado o jeito que as pessoas se vestiam para ir ao fórum, né? Porque eu sou de uma região muito quente, as pessoas colocavam paletó e tal, e eu achava aquilo tão respeitoso, falei, poxa, que bacana que aqui eles têm essa preocupação, né? E tudo, então a gente vai aprendendo um pouco disso. O doutor Geraldo falou que deixou um bigode, deixei uma barba, Oriol. Eu deixei uma barba, porque eu também tinha cara de menino, sabe? Pode acreditar, né? Mas era interessante isso, a riqueza de conhecer as pessoas, a riqueza de conhecer aqueles que estão procurando pela justiça. E aquele que procura pela justiça é aquele que está sempre mais fragilizado, não tenha dúvida disso, né? E compreender o tamanho dessa fragilidade e encaixar essa fragilidade da pessoa dentro dos autos do processo, né? Para não inventar, para não ser justiceiro, não é? Meu pai, que é juiz, né, disse para mim um dia, lá, logo no início da comarca, não se esqueça que você é juiz, não um justiceiro, né? Então, é bom ouvir as pessoas, entender a situação de cada um, né, e ver se é possível fazer alguma coisa dentro do direito, né? Então, é muito rica essa passagem pelo nosso estado, sobretudo para conhecer as pessoas, aprender com elas e a convivência com os colegas, né? A convivência com os colegas mais maduros, os colegas mais vividos. Puxa, isso é uma escola permanente, que é onde a gente está no interior, como a gente se socorre dos amigos da gente, que são os colegas, né? Sobretudo aqueles que trabalham junto com a gente. Doutor Geraldo, explorando então a marcante gestão do senhor, tanto no comando do Tribunal Regional Eleitoral como no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, puxando assim para o presente aqui, essas discussões aí de aperfeiçoamento do judiciário, segurança jurídica, há uma discussão lá no Supremo, do tema que eu falei há pouco sobre o juiz de garantias, que divide um pouco a corte, entre que deveria ser discutido e definido pela própria corte estadual. O senhor que foi presidente do tribunal, como é que o senhor avalia esse momento dessa instalação do juiz de garantia, sim ou não? Bom, eu tenho a impressão e sempre defendi a independência do judiciário nos estados, para garantir, inclusive, a federação, né? Os tribunais de justiça existem para isso e o poder judiciário de cada estado. Então, é claro que hoje nós temos nova realidade. Temos, por exemplo, o CNJ que nos administra, mas justamente pelo próprio nome, nos administra. Então, é na parte administrativa, né?
defendo ainda muito que nós tenhamos e façamos toda a força pela associação pelos tribunais e cada um juiz de direito que tenha a sua independência jurisdicional. É claro que nós temos hoje, e muito importante, os temas que são do Superior Tribunal de Justiça e até do Supremo Tribunal Federal, naquelas situações repetitivas. O nosso tribunal também tem. Isso é destacado, é separado. É justamente no sentido de agilizar o andamento do processo. Mas o principal foi o que eu disse em resposta àquela primeira indagação. É o juiz verificar o caso concreto que está em andamento, dar a sua versão, não se preocupar muito se em instâncias superiores aquela decisão venha a ser revisada. Porque esse é o sistema nosso mesmo. Então, pode ser mantido, pode ser revisado. Se revisar, naturalmente, porque foi o entendimento da segunda ou da terceira instância. Não há problema algum. Mas naquele momento que ele decidir, ele colocar a sua personalidade, o seu sentimento, e especialmente aquilo que ele extraiu dos autos. Quer dizer, as provas dos autos que o convenceram. E não por qualquer outro sentimento, meramente pessoal, ou pior ainda, de ideologia, ou religioso. Ali ele tem que ser totalmente independente, e independente até de si mesmo. Porque ali ele é o representante do Estado, é o aplicador da legislação. Muito bem. Doutor Carlos, nós abrimos o nosso programa aqui falando de imparcialidade. O senhor acha que esses instrumentos, mecanismos novos aí, como tanto o senhor falou de inteligência artificial, como também o juiz de garantia, isso pode afetar a independência ou a imparcialidade do magistrado, já que parece que fica uma desconfiança sobre o primeiro juiz para o segundo juiz? Eu não tenho essa impressão. Eu acho que os movimentos que eu observo, não só do Poder Legislativo, mas do próprio Judiciário, são no sentido de valorizar a cidadania. O Dr. Geraldo ainda há pouco destacou a necessidade, e eu vou mais longe, a imprescindibilidade de se analisar o caso nas suas nuances. Não dá, portanto, e daí porque eu não temo a inteligência artificial, para você generalizar esses casos que envolvem, por exemplo, questões criminais. Neste momento, nessa data, eu estou participando como examinador do concurso para juiz. E é uma sentença criminal. E são mais de 380 candidatos que foram para a terceira fase. Nessa sentença criminal, eu tenho, no mínimo, uns 20 tipos diferentes de soluções dadas pelos magistrados. Quem está certo? Quem está errado? Então, é a percepção que o magistrado tem, que o candidato tem a respeito daquele caso. E foi dito aqui, que me parece também muito importante, pelo presidente Luiz Carlos, a diferença entre justiça e justiçamento. Então, quando nós implantamos o juiz de garantias, quando nós alargamos esse cuidado no trato com o cidadão, nós, na verdade, estamos valorizando a própria cidadania. Nós queremos não fazer uma justiça a todo custo. Nós queremos, efetivamente, assegurar, como está na Constituição, a prerrogativa de se defender, o direito de se defender, de apresentar as provas e receber um tratamento adequado. E é só a partir daí que, na minha visão, o Poder Judiciário se afirma como um instrumento de cidadania. No mais, se nós ficarmos só no julgamento pelos números em si, nós estaremos distanciando desse propósito maior, que é também de servir. E nessa tendência, doutor Luiz Carlos, o senhor, como defensor da magistratura, vai ter que trabalhar muito para ampliar essas condições de trabalho e os provimentos para que as comarcas possam atender a essas diversas demandas, né? Eu vejo assim que existem alguns dogmas da magistratura, né? Uns princípios que são muito importantes, né? Como o princípio do juiz natural, não é? Então, precisa de ter juiz em todas as comarcas. A gente sabe das dificuldades que isso tende de instrumentalizar isso, mas isso é o correto, né? Que
Não é possível, numa fase da vida, de escolher o juiz, não é verdade? Nós temos que ter essas possibilidades, né? E hoje em dia tem outros problemas, como a movimentação da carreira. Hoje é uma realidade completamente diferente, né, doutor Geraldo? Para a pessoa movimentar, para onde que ele pode ir, né? Por que ele não pode se movimentar para outras entrâncias, né? Por que tem que ter entrância ainda na Justiça Estadual e não tem em alguns estados e tem? Tudo isso acho que passa por um grande momento que a magistratura brasileira passa de aperfeiçoamento. Não diferente vai chegar a solução com relação ao juiz de garantias, né? Que na verdade é um instrumento nada mais de tranquilidade ao cidadão, né? Mais um instrumento para isso. Então, agora como que vão ser implementado isso, né? Vamos deixar para o futuro para a gente descobrir. Muito bem. Bom, esse é o encontro marcado. Estamos discutindo aqui os rumos do judiciário, o aperfeiçoamento da justiça, com 3 magistrados vocacionados. Doutor Geraldo, o judiciário mudou muito nos últimos anos, especialmente aí nos 46, Isso. no qual o senhor foi testemunha dessas mudanças e responsável por elas também. Na opinião do senhor, além desses temas que nós falamos aqui, por onde passa esse aperfeiçoamento do judiciário? O esse aperfeiçoamento, embora esses 46 anos, embora desde 1977 até hoje, ele necessariamente tem que passar pelo juiz exercendo a jurisdição. Esse é imprescindível, né? Foi falado aqui sobre inteligência artificial, tudo mais, muito importante e muito bom para a administração das comarcas, a administração dos tribunais e para, no direito, o sistema de procedimento, os andamentos processuais. Mas nunca a inteligência artificial irá suprir ou mais ainda substituir a pessoa, o sentimento do julgador em cada caso que eu sempre repito, o caso concreto que lhe é apresentado a julgamento. Isso não há como retirar isso, porque isso seria acabar com a própria função maior do julgador. E essa que é a importância nossa. E por isso, também complementando o que o nosso presidente Luiz Carlos disse, cada passar de comarca, isso nos traz um reforço da própria personalidade no contato com todas essas personalidades diferentes, essas comunidades diferentes. Muito bem. Doutor Carlos, além da vida itinerante na formação do magistrado, da magistrada, as escolas judiciais, o senhor já foi diretor da escola eleitoral aqui em Belo Horizonte, né? Agora a Associação dos Magistrados também lançou a sua própria escola superior da magistratura, desembargadora Jane Silva. Como é que o senhor avalia essas iniciativas conjuntas aí na formação do magistrado e da magistrada? Elas são imprescindíveis. Se nós observarmos aqui os 3 magistrados que estão na mesa, todos nós, quando entramos na magistratura, tínhamos outra legislação. Desde o Código Civil, todos nós aqui seguíamos o Código de 1916, Código de Processo Civil de 73, a mesma reforma do Código Penal de 84, o doutor Geraldo já era magistrado quando houve uma mudança significativa, sem contar agora essas inovações. Então, as escolas oxigenam o saber, elas permitem essa interação da magistratura com a academia. A academia, a cada momento, né, ela nos instiga a estudar mais, a refletir, e precisamos, nesse imprescindível diálogo entre o que se pede e o que se decide, é preciso ter uma consistência, até para responder. E as escolas vêm nesse sentido, elas cobrem essa carência, essa necessidade de não nos deixar, como magistrado, estudarmos apenas no caso concreto, e sim interagir, às vezes propor soluções que venham ao encontro desse fortalecimento da cidadania. Esse é o nosso objetivo. A ideia é prestar uma jurisdição de excelência, e essa excelência não tem como predicados as qualidades pessoais do magistrado, mas, acima de tudo, também um preparo intelectual para responder a essas demandas.
É certo, doutor Luiz Carlos, que a partir do mês que vem o senhor não vai resistir à tentação de convidar o doutor Geraldo Augusto para trazer o conhecimento dele, as capacidades para as múltiplas atividades aqui da associação, especialmente na escola, né? Não, sem dúvida. Mas o doutor Geraldo já caminha aqui dentro do meu coração, viu? Isso aí não tem perigo, ele vive intensamente em mim, meu conselheiro, ele sabe das madrugadas. Né? Independente de qualquer formalidade, designação. Isso, claro. E o doutor Geraldo é um entusiasta aqui com o movimento associativo, também já foi dirigente aqui da Amages, né? Eu preciso dizer, né, me incentivou muito para que eu concorresse aqui à presidência, né? O senhor sabe disso, não é fácil, é uma associação muito grande a nossa, né? E é esse tipo de encorajamento que veio do doutor Geraldo, veio do Carlos, né? Isso nos conforta, né? Mas eu tenho certeza absoluta que o doutor Geraldo vai estar muito próximo aqui, a gente está doido para acolher aqui, ficar bem mais próximo ainda, né? Será muito bem-vindo, eu gostaria muito de ter essa oportunidade, se o senhor puder nos permitir ter esse espaço do seu tempo aí, que o senhor pode ser que o senhor tenha, né? Mas eu gostaria muito que o senhor nos concedesse essa oportunidade de estar perto, sabe? Traz muita segurança para a gente aqui. Né? Hoje vivemos um tempo difícil, Oriol. Um tempo de notícias muito rápidas, de imediatismo de todo mundo, né? E esse meio de comunicação através do WhatsApp, todo mundo quer a resposta agora. E se eu mandar um WhatsApp... Mesmo que seja... Fake news. Não, e ainda tem essa parte das fake, né? Tem que conferir isso. Tem que conferir, né? Mas a pessoa te manda notícias, né? Você fica impactado com aquilo, aí você descobre que é um negócio de 3 anos atrás, 4 anos atrás, e as pessoas são muito imediatistas. Se eu não respondo um associado, assim, às vezes ele pode até pensar que eu estou fazendo pouco caso dele, porque às vezes não sabe, né? Nem sempre a gente consegue fazer as respostas na hora e nem temos todas as respostas, né? Esse é um espaço de diálogo. O que ultimamente eu percebo é a falta do diálogo mesmo, né? Entre nós todos, em todas as áreas, essas dificuldades que nós estamos tendo, né? Então, a gente precisa de chamar. Eu gosto muito quando os colegas vêm aqui e tudo, por causa exatamente disso, que é uma oportunidade de conversar. E essa conversa à distância também é muito ruim, né, doutor Geraldo? O olhar no olho... É diferente. Não é? Muito. Como juiz fazendo um interrogatório, né, de testemunha, sem dúvida, olhando no olho é bem... Mas muito né? diferente. Retira muito mais. Claro, e é bom para todo mundo isso. Doutor Geraldo, tem uma curiosidade a respeito dos ensinamentos que o senhor deixou e está deixando aí, não na área judicante, mas na área administrativa, né? Porque o senhor teve na presidência do Tribunal Regional Eleitoral e encurtou o próprio mandato. E depois, na presidência do Tribunal de Justiça, o senhor enfrentou uma situação bastante difícil, né? Queria que o senhor contasse um pouco sobre a transição, porque o senhor sucedeu o mandato do ex-presidente, o saudoso desembargador Herbert Carneiro. Foi um período curto de apenas 4 meses como titular. Mas, na realidade, o desembargador Carlos Henrique era... A gente pode dizer o lado direito, não é só o braço direito, porque ele exercia a função de superintendente administrativo do presidente Herbert, mas nós passamos o período todo numa angústia, numa tragédia pessoal, mas administrando exatamente o que o presidente gostaria que fosse feito. Entendemos que seria uma lealdade à gestão dele. Mas, no resumo disso tudo, a minha forma de agir é simplificar tudo que possa ser feito. Não é passar pelo atalho, não. Nós continuamos pela avenida principal, mas não colocando obstáculos. Então, tudo que pudesse ser mais fácil, mais claro e mais objetivo, isso foi colocado na administração tanto do TRE quanto do Tribunal de Justiça, né? E, inclusive, na administração do TRE, que todos falam da diminuição do meu mandato, foi justamente em benefício da instituição, para que nós tivéssemos lá mandatos certos de vice-presidente e de presidente. E o próprio presidente já organizasse a sua gestão futura, né? O vice-presidente já organizasse a gestão futura com o presidente. E isso ajudou, facilitou
além de possibilitar que mais colegas pudessem exercer o cargo na direção do TRE. Muito bem. Olha, o cafezinho está à disposição de todos aí, o pão de queijo também, por favor. Não é só decorativo. Mas isso que o doutor Geraldo contou, é bom que se diga isso em números, né? Porque o mandato era de 1 ano e 8 meses. 8 meses. E o outro só 4 meses. E o outro meses. só 4 meses. Então as gestões eram assim. Um ficava na presidência 1 ano e 8 meses, o outro ficava na corregedoria 1 ano e 8 meses, e era corregedor 4 meses e o outro presidente só 4 meses. E o doutor Geraldo, num dos gestos mais nobres, que ficou marcado, eu tive a oportunidade de servir à Corte Eleitoral também, né? Então ele trouxe essa tranquilidade para que todos possam ter um mandato num tempo razoável, que é de 1 ano, né? A partir da renúncia dele, né? E ele trouxe essa oportunidade de igualar os mandatos. E de uma forma simples e direta, né? Todos me diziam, não, mas teremos que ver o regimento interno do Tribunal de Justiça, que não tem nada a ver com isso, do próprio TRE, ou do TSE, ou até do Supremo. Eu falei, não, Fiquei pensando, falei, não, basta eu tirar uma parte do meu mandato, a partir de então estará tudo resolvido. Isso foi feito. Isso foi. Desprendimento importante, né? Uma lição importante. Doutor Caso, o senhor foi escolhido para falar em nome de todos lá no tribunal, na última sessão da qual participou o doutor Geraldo Augusto. Como é que o senhor caracteriza a carreira dele? Eu tive um honroso convite para fazer a saudação na última sessão do órgão especial, porque o desembargador Geraldo Augusto, como ele é um amante da jurisdição, ele ainda terá a oportunidade de fazer a última sessão, será na próxima terça-feira, da primeira Câmara Civil, onde ele atua e atuou durante muitos anos. Eu comecei a minha saudação dizendo que eu tinha que levar escrito aquilo que o meu coração não deixaria que eu falasse de improviso. Mas todas essas qualidades já foram ressaltadas e são ressaltadas porque é o exemplo de homem, cidadão, pai de família, colega e amigo. Então, é uma pessoa que reúne tantos predicados que eu só tive o cuidado de me ater ao período em que eu o conheci. E a partir do momento em que eu o conheci, saltaram aos olhos essas qualidades. Eu o acompanhei quando presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a maneira como ele é recebido, a maneira como ele é festejado pelos servidores, isso mostra efetivamente o seu compromisso, o seu comprometimento com a causa da justiça. E esse gesto em prol do bem comum, ele surte um efeito enorme e eu esperava, sinceramente, que isso servisse até como, num método indutivo, contaminasse outras cortes também, porque nós temos, às vezes, casos em que mandatos na Justiça Eleitoral para órgãos diretivos duram 3 meses, 2 meses, quando isso não se justifica em homenagem até ao direito do cidadão. E no Tribunal de Justiça, quando ele era o primeiro vice-presidente e depois presidente, eu estava na Superintendência Administrativa Adjunta e pude perceber esse cuidado com o outro, essa compaixão com um drama pessoal, porque o doutor Herbert, de um lado, alimentava a esperança de ir até o fim, e essa esperança em decorrência da sua fé inabalável e também de alguns prognósticos médicos favoráveis, mas de outro ele via a perspectiva do fim e também, em homenagem e justiça seja feita, e também a todo instante a preocupação dele era com a magistratura, ele que foi presidente da Magis, era com o bem-estar dos colegas, dos magistrados. Enfim, eu acho que eu não tenho um repertório suficiente para elogiar o doutor Geraldo Augusto à altura da sua estatura moral, pessoal e profissional. Acho, inclusive, que devemos lançar uma semente para estudar, né? Até em razão da ciência, o caso da nossa aposentadoria compulsória aos 75 anos. Uhum. Será que pessoas como ele não poderiam contribuir mais tempo para a jurisdição? E quando eu digo isso, com exames objetivos, com critérios objetivos, e não uma coisa só pela idade e pela idade, mas é algo que nós precisamos pensar até pela
pela forma longeva como nós temos, né? Aumentou a expectativa de vida. É algo que, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que refletir e pensar sobre isso. A associação concorda com isso também? Mas é claro, imagina. Né? E o que a gente mais deseja, a associação mais deseja é que o juiz exerça plenamente a sua atividade, não é? Seja em que idade for, não é? Seja em qual momento for, desde que esteja bem. Né? O que a associação mais deseja é que o juiz esteja bem e ele possa desempenhar a função. Né? Eu vejo o doutor Geraldo aposentando num momento assim, de plenitude total dele, do momento que ele vive. Né? Como vê meu pai, quando meu pai deixou a magistratura também, aposentado, deve ter acontecido com seu pai também, no momento que ele poderia perfeitamente continuar a atividade dele, com toda tranquilidade, né? Estava bem, não é? Como está até hoje, né? Então realmente é algo da gente refletir e acho que essas são discussões que estarão à mesa em breve. Nós vamos assistir essas discussões ainda, sabe? Mas temos que ver outra ponta também, que está querendo seguir na carreira e de qualquer forma a gente abre vaga para mais novos, sangue novo, sem esse dúvida. rodízio não, também faz parte. Mas eu entendo perfeitamente. Mas não é, doutor Geraldo, mas a oportunidade é isso mesmo. A gente compreende essas possibilidades. Há quem diga que no Supremo Tribunal Federal deve ter mandato, né? Na verdade. Não é? Então deve ter mandato exatamente pensando nisso, né? Mas é preciso saber o que será melhor para o cidadão. Então, eu acho que essa é uma grande discussão. E volta naquilo que falávamos há pouco, da importância de se poder movimentar a magistratura. Existem carreiras de magistratura fora do Brasil que, em certo momento, o juiz atua como um magistrado, propriamente dito, outro momento ele é como se fosse membro do Ministério Público, né? Que são opções que a pessoa tem para reabastecer, buscar nova vida, novos ares, não é? Então, assim, eu digo que isso, por exemplo, na Espanha, que é feito dessa maneira, ou na Itália, são oportunidades que as pessoas têm. Né? O que hoje me preocupa de verdade na magistratura não é a oportunidade de ir ao tribunal. Acho que é a maior oportunidade das pessoas se movimentar mesmo, de ter a tranquilidade, aquela história do juiz natural. Né? Até porque a parte financeira não é mais interessante na questão da promoção, quando era no meu tempo. Fazia muita diferença, doutor Geraldo. Fazia muita diferença de uma comarca para outra. Pois é. Né? Mas, presidente, o que eu proponho é o debate. Sem dúvida. Que nós estejamos em condições de debater isso. O que é melhor, primeiro, para o cidadão? Isso. Né? Num segundo momento, para a carreira, para permitir que ela seja oxigenada. E isso precisa vir à ordem do dia. E mais, essas opções têm repercussão inclusive previdenciária. Isso gera desdobramentos para os cofres públicos. Então, o que é melhor para a cidadania? Carlos, a gente vê umas histórias, né? Esses dias eu estava escrevendo sobre o Arthur Ribeiro de Oliveira, né? Até lá no Congresso da Magistratura, que eu espero vocês lá. E tem um texto muito modesto de minha autoria sobre o ministro Arthur Ribeiro. Né? O Arthur Ribeiro participou lá daquela famosa comissão do Itamaraty, naquela discussão da Constituinte de 34. Né? E o debate dele era com o João Mangabeira a respeito da dualidade do Poder Judiciário. Se devia ter um judiciário só, se tinha que ter Justiça Federal e tal. Né? Aquela Constituição que saiu, durou muito pouco tempo, né? E depois, com as reformas, aí ainda apareceram aí as especialidades, as justiças especializadas, né? E até hoje a gente fica discutindo, seria necessário mesmo? Por que nós não temos uma justiça especializada do crime, né? Ou da família, etc., né? E temos uma justiça especializada para o trabalho, e a justiça comum federal, justiça comum estadual, né? Então, esse é o mesmo debate que é preciso, a gente vai travar. A gente vai estar. Então, falando de um debate mas interessantíssimo sobre a vida dele, o debate com o João Mangabeira a respeito disso. Muito interessante. Aliás, um texto muito bacana é que de Prado deveria ser de Prado para a eternidade. E tem gente de Prado pensando assim. Você leu já? Você já tá batendo minha carteira? Dando um spoiler aqui. Doutor Geraldo, eu até acho, pessoalmente, que, conhecendo o senhor,
Se não fosse essa obrigação legal, que os senhores chamam carinhosamente de expulsória, o senhor continuaria batendo recordes aí no tribunal. Mas como o senhor é muito compromissado, sempre gosta de fazer com planejamento as coisas, o senhor chegou a pensar como vai ser a sua aposentadoria? O senhor vai ter alguma atuação no direito depois ainda? da aposentadoria, tenho alguma... Além da Amarges, né, presidente? Né? Claro, É claro. a Amarges A Nutras, a Amarges, é claro. E eu teria até um fato muito interessante que me marcou muito. Conta. Na Amarges, quando em 1º de março de 1991, a Minas Caixa foi fechada, né? Coincidiu com a posse do governador Hélio Garcia. E justamente no período do nosso pagamento. O que a Amarges fez, houve aquele tumulto geral, a Amarges, então, nos emprestou uma quantia, me parece entre 250 e 500 reais, mas que na época, pelo valor da moeda, daria para pagar aquele necessário básico de cada um em seu lar. Nós fomos, então, cada um foi aqui, eu estava no Fórum em Belo Horizonte, que em 92 foi logo em seguida, depois é que eu fui para a Alçada, mas eu ainda estava aqui em Belo Horizonte. Na sede da Amarges, no Fórum, fizemos uma filinha lá. Lá na mesa amarela. E a Amarges nos entregou um envelope. Veja bem o que resolveu a situação, né? Em seguida, o desembargador Zé Fernandes, com a interferência dele, resolveu grande parte dos funcionários da Minas Caixa, que passaram para o Tribunal de Justiça. Sim. Com isso, o governo, e nesse intervalo, a Minas Caixa passou para o Benge, nós passamos nossas contas para o Benge e aquilo se resolveu, né? Porque a Minas Caixa era muito importante, nós recebíamos o vencimento, chegamos a receber os vencimentos no dia 28 do mês seguinte, porque o governador da época, já não era mais o Hélio Garcia, né, o anterior a ele, julgava com a inflação, que chegou a ser 80%. Então ele pagava no outro mês. A Minas Caixa, então, nos depositava os nossos vencimentos através da assinatura de uma nota promissória que nós fazíamos no primeiro dia. Ela recebendo, ela mesma quitava, estava resolvido. São questões que hoje os colegas mais novos nem imaginam, né? Que momento, hein? Muito importante. Nossa. Mas ninguém reclamava. O pessoal era mais calmo. Não tinha WhatsApp. Também. Tinha as redes sociais. A dificuldade do diálogo na informação. Não é? Isso mesmo. Mas não é. A Isso gente mesmo. brinca, mas não tem dúvida, né? Isso mesmo. Senhores, estamos caminhando para a reta final do Mas nosso você falou programa. que tinha duas coisas. Que Não, eu queria lhe a contar. outra questão essa foi boa. A outra questão é da carreira, que me marcou muito eu ter trabalhado no juizado informal de pequenas causas. Sim. Né? Que na época, eu tenho até uma foto. Era na importante. Universidade Federal? Eu Ali? com o ministro, quer dizer, na época, desembargador Saulo Figueiredo. Saulo Figueiredo e Zé Fernandes Filho. Foram os dois líderes lá da época. Então, após o expediente, nós íamos nas terças e quintas-feiras trabalhar no juizado informal de pequenas causas. Não é esse juizado que depois foi legislado, né? Foi antes da lei. E resolvimos de cada 100 casos marcados, no mínimo 90. Puxa. Né? Caetano Levi, Maria Elza, Wander Marota, Márcia Balbino, eu, alguns outros colegas, advogados importantes nos ajudavam, Aristóteles Ateniense, esse nível que era, né? E resolvimos tudo sem problema algum, e cada decisão poderia depois ser levada em juízo como um título para ser executado. Muito tranquilo, muito tranquilo. Nunca imaginava que depois o juizado tivesse essa grandeza na parte procedimental muito ordinária, né? No rito ordinário, com procedimentos, com sentenças escritas. Na visão de Saulo Figueiredo Teixeira, o juizado seria somente oral, com decisão de 2 frases ali, 3 frases, acabada de acordo com o fato que estava sendo visto. Esse era o ideal, que infelizmente não foi tão acatado pelo legislador da época, né?
Mas não deixou de ser o embrião desse juizado que veio abraçar uma parte da população que parecia que ficava desprotegida mesmo. Né? Sim. O que me encanta é que, e isso desmanchou, diminuiu bastante, o que me encanta é que era tudo pela linha fácil, prática, objetiva e clara, sem um tanto dessa burocracia processual, que eu respeito, mas não era a visão de Saulo Figueiredo, né? Ele gostaria de ter sido, que se fosse de uma forma muito, muito fácil, sem regras, tantas regras escritas. Será que foi a própria Constituição que veio nesse mesmo período, né, exigindo tantas garantias na hora de decidir? Eu creio que faz mais veio parte depois, né? esse academicismo que a América Latina tem, né? Aquilo que o senhor dizia há pouco, a importância do juiz, que o juiz muitas vezes aprende com um processo ali e não precisa dele ser um professor, né? Isso. Na hora de decidir, né? E quantas vezes, Luiz Carlos, você também, lá na comarca, as pessoas nos procuravam, não era para entrar com a ação, não. Isso. Era um conselho que o juiz falasse, eles acatavam e resolvia a questão. É verdade. Por isso a necessidade do juiz perto, do juiz presente. Verdade. Só de ver que o juiz está lá na comarca ou lá no fórum, traz uma tranquilidade, traz uma segurança. Falou da segurança jurídica. É muito do próprio juiz, da própria presença dele. Muito bem, senhores. Estamos aí na reta final do nosso programa. Gostaria, então, de ouvir o Dr. Carlos para suas considerações finais. Por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse honroso convite. Foi uma experiência única, né? Aprendi muito aqui com vocês e acho importante a Magis ter iniciativas como essa de resgatar uma verdadeira história viva que é o desembargador Geraldo Augusto. E eu espero que muitos dos colegas, principalmente os novos, possam assistir para, ouvindo esse testemunho, entenderem e compreenderem e absorverem a importância e a dimensão do Poder Judiciário. Não é a carreira pela carreira. É um serviço em busca de um fortalecimento da cidadania, em busca do engrandecimento do Estado Democrático de Direito. Eu vejo aqui esse testemunho do Dr. Geraldo Augusto sobre o juizado de pequenas causas, que eu atuei como estudante de Direito, era também conciliador, e hoje se transformou nos juizados especiais, hoje com centenas de milhares de causas só em Minas Gerais, envolvendo centenas de juízes em primeira e segunda instância, desembargadores. Eu, por exemplo, estou atuando com o desembargador Caetano Levi na turma de unificação. Isso mostra também a nossa sensibilidade de entender os reclames sociais e, mais do que isso, acompanhar essa evolução. Porque o Poder Judiciário não pode se fechar, ele tem que interagir com a sociedade, ele tem que acompanhar esses movimentos, ele tem que estar atento a essas mudanças para, acima de tudo, servir. O Dr. Geraldo sempre costuma dizer que nós, magistrados, somos também servidores públicos. A nossa ideia é servir, é fazer com que o outro se sinta seguro, e essa palavra foi utilizada muito aqui, na arte de ver distribuída a justiça, na arte de ver assegurado o seu direito. Eu acho isso importante e fica o convite, portanto, aos novos colegas para que reflitam sobre isso e que busquem nessa fonte segura que é do Dr. Geraldo Augusto, que é uma referência para todos nós. Houve quem dissesse na sessão do órgão especial que é o verdadeiro farol da magistratura, que ouvisse o Dr. Geraldo e esse testemunho para entender e compreender a importância do Poder Judiciário. Muito obrigado, doutor Luiz Carlos. Pois é, eu vou falar uma coisa. Vontade de ficar aqui mais, sabe? Passou rápido. Não passou rápido, doutor Geraldo? Tem tanta coisa, né? Tanta coisa, mas o tempo... Hoje nós ficamos meio escravos dele mesmo, né? Mas eu queria apenas agradecer você, meu querido amigo Carlos Henrique, e ao Dr. Geraldo Augusto, meu fraterno pai jurídico, como gosta de dizer, né? Mas um pai de sentimento, né? E dizer que foi um momento muito especial para nós, porque queríamos, acima de tudo, de reverenciar
a sua passagem, sabe? É tão pouco esse instante, porque a gente tem tanto o que dizer, né? Porque são tantas histórias, né? Eu sei, nós já conversamos tanto, não tivemos chance de falar aqui sobre Três Corações, não falamos aqui sobre Ponte Nova, não falamos tanta coisa, né? Mas falamos um pouco do seu espelho, né? E que é o que o senhor reflete para nós, né? A gente olha assim e fica pensando, puxa vida, eu espero que o bom Deus me dê a oportunidade de chegar a esta altura com essa tranquilidade, né? Meu pai diz que o maior sonho da gente é poder voltar sempre pelas mesmas pegadas, né? De onde a gente deixou, não há nada a temer, né? O senhor é assim, onde o senhor estiver, as portas estarão todas abertas, seja por onde o senhor passou, ou seja por onde o senhor sonhou em passar. Né? Obrigado ao senhor por tudo e, por favor, nos permita conversar assim que possível, né? Para a gente ajustar aqui essa sua estada aqui conosco. Não, quem agradece sou eu e fico muito satisfeito quando se encontram três do mesmo ramo, com o mesmo objetivo, com a mesma sinceridade e lealdade entre si e os dois colegas, né? Tanto o presidente Luiz Carlos quanto o desembargador Carlos Henrique, eles seguem justamente o mesmo caminho, a mesma jornada que eu segui. Cada um com a sua personalidade, mas seguem. E claro que não só com a personalidade, mas com as novas circunstâncias, farão até muito melhor. Né? Que Deus o ouça. Muita generosidade. Conversamos aqui então com os desembargadores Geraldo Augusto de Almeida, o Carlos Henrique Perpétuo Braga e o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, presidente da MAJES, e falamos aí sobre os rumos do judiciário e o aperfeiçoamento da justiça. Doutor Geraldo, parabéns pela trajetória, sucesso na nova etapa. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, ao canal da MAJES no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.